Ei, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que seja tudo ótimo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Xícara Literária. Vocês já viram aí para as minhas últimas leituras, né? Eu tô trazendo de 2 em 2 meses, porque eu tenho lido pouco, eu tenho lido uma média de 3 livros só por mês. Então, eu tô esperando juntar aí 2 meses, né, para poder ficar um vídeo assim mais. Não ficar tão pequeno, né? Digamos assim, tão curtinho. Então, vamos lá. Os recadinhos de sempre. Se chegou agora pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Se gostar, deixa aí, né, o seu joinha, isso é muito importante. Deixa seu comentário, gosto muito de ler os comentários de vocês. Leiam sempre a descrição dos vídeos, gente. Eu peço sempre para vocês, porque pode ter informações importantes, né? E no meu caso tem as minhas redes sociais, Instagram, meu Scooby. E tem minha lista de desejos na Amazon também, né? Tem 2 listas separadas, uma de livros e outra para outras coisas, caso você queira me presentear, né? Fico muito feliz. E algum canal que eu vier a citar, tá, gente? Durante o vídeo, eu sempre coloco aí embaixo para vocês irem lá conhecer, tá bom? Então é isso, vamos lá. Como eu tô demorando, gente, 2 meses, né, para postar, no meu Instagram vocês conseguem acompanhar, assim, em tempo real, digamos assim, porque eu sempre posto assim que eu termino de ler, tá? Então, nos meus stories eu tenho um destaque lá com as leituras de 2025, mas aí eu sempre posto, assim que eu termino de ler o livro, eu já coloco lá nos stories, já posto, já coloco a quantidade de estrelas que eu dei, tá? Caso vocês não queiram esperar sair o vídeo, né, para saber o que que eu li, então tá tudo lá no Instagram, tá bom? Então vamos lá. Mês de agosto e setembro. Em agosto eu li 3 livros e em setembro foi apenas 2, tá? Mas é uma correria aí, umas mudanças aí na minha vida e eu tô meio cansada também, não tô conseguindo ler muito. Mas tá bom, tá num ritmo bom. O primeiro que eu finalizei em agosto, sempre em ordem de leitura, tá, gente? Eu não tenho ele físico, eu vou deixar a foto aí pra vocês, que foi Mistérios, Cupcakes e Chocolates, da Paula Barros. Na verdade, eu tenho físico, gente, a primeira edição, porque esse livro é uma compilação, tá? São 5 histórias aí, da Paula Barros, que ela juntou tudo. O primeiro livro original se chamava só Mistérios e Cupcakes, né? Então agora ficou Mistérios, Cupcakes e Chocolates. E ela chamou aí algumas pessoas que eram parceiras dela na época, ela mandou o livro pra gente, o outro, né, de presente. E agora ela convidou pra gente fazer essa releitura, e foi uma releitura muito gostosa, muito gostosa. Eu amei relembrar essa história. Não vou falar muito porque eu quero fazer uma resenha aí pra vocês, tá, gente? Mesmo sem ter o livro físico ainda, né? Que ela mandou foi o e-book pra gente ler. Mas eu quero trazer uma resenha também. Eu fiz a resenha do primeiro, do Mistérios e Cupcakes. Se eu lembrar, vou deixar aí nos cards para vocês irem lá conferir. É uma história muito linda, personagens muito queridos. Mas não vou falar muito aqui, não. Vou deixar para falar na resenha que eu vou fazer. Não sei quando, mas vou fazer, tá? Em breve. E 5 estrelas, claro, né, gente? Eu amo essa história, sou apaixonada pelos personagens e não tem como não dar 5 estrelas. Agradeço a Paula aqui mais uma vez por ter me dado essa oportunidade, né, de relembrar essa história. Beijo, Paula, pra você. E ela tá com o canal ativo de novo ainda. Ela tinha dado uma parada, mas voltou, tá, gente? Eu vou deixar o link aí, que é o Vem Pra Nárnia. Maravilhoso o canal dela. Vou deixar aí pra vocês, tá? O segundo que eu finalizei foi uma releitura também, mas porque foi do Clube do Livro, tá, gente? Foi Kindred Laços de Sangue. Foi a segunda leitura do nosso Clube do Livro, que eu já participo, já contei para vocês que eu estou participando, finalmente, de um Clube do Livro presencial aqui na minha cidade. Um beijo para vocês que estão assistindo, que fazem parte do clube, se alguém assistir, né? É um Clube do Livro maravilhoso, cada encontro tem sido melhor do que o anterior. E aí foi um livro que trouxe muitas discussões, claro, né, gente? Muitos temas aí, muitos gatilhos. É uma história incrível, incrível. Todo mundo amou. Quem não tinha lido ainda adorou, né? Aí temos aí a Dana e o Kevin, e a Dana, no comecinho já da história, ela tá lá na casa deles, acabaram de se mudar, estão arrumando os livros e tudo, que ela se sente mal, sente uma tontura e tal, e começa a sentir uma coisa estranha, e de repente ela tá num lugar totalmente diferente, né? Que ela não conhece, nunca viu. Enfim, volta no tempo, tá, gente? Ela volta no século passado para uma época
pré-guerra civil, eu acho, né, digamos, podemos dizer assim, em que ainda existia aí a escravidão, né? E ela era negra, então ela volta aí num lugar onde tem lá uma fazenda, tem os escravos, e ela, como uma mulher negra, seria vista como uma escrava, mas não é o que ela é, né? As roupas dela diferentes e tudo, então ela tem essa volta no tempo aí, vai e volta, e ela vai descobrir aí que tem coisas em comum com as pessoas, né, que ela encontra lá na outra época, no século do passado, né, principalmente o Ruff, que é um dos personagens principais aí. Então é incrível, incrível. Quem não tem oportunidade de ler, leia. Sensacional, sensacional. Não vou falar muito, porque senão qualquer coisa que eu falar aqui eu acho que vai ser spoiler, tá, gente? Mas é uma história de viagem no tempo, de preconceito, racismo, papel da mulher, enfim. Sensacional, sensacional. 5 estrelas. 5 estrelas, não tem como, né? Maravilhoso. O terceiro e o último que eu finalizei em agosto foi essa lindeza. Floradas na Serra, gente, da Diná Silveira de Queiroz. Que livro lindo, que livro maravilhoso, maravilhoso, gente. Eu tinha lido dela A Muralha, né? E aí fiquei com vontade de ler esse outro também, que eu vi algumas pessoas também falando. Essa edição é a coisa mais fofa, sou apaixonada, ganhei de presente, tá, gente? Acho que todos aqui que eu vou mostrar pra vocês eu ganhei de presente. Não, só um que não. Mas essa edição é linda. Linda, linda. Os detalhes são coisas que estão presentes na história, tá? É uma história que se passa aí também no início do século XX, na cidade de Campos do Jordão, e na época aí da tuberculose, né? Onde as pessoas morriam de tuberculose, e eu tô lembrando, tentando lembrar o nome da personagem, gente. Elza, é ruim juntar 2 meses, o ruim é isso, a gente acaba esquecendo um pouco das histórias, né, dos personagens. E a Elza vai para uma pensão, não sei se eu posso dizer pensão, é para a residência da dona Sofia, e lá tem outras moças, e todas aí cuidando dessa doença, né, tratando em meio a tratamentos médicos e tudo. E aí a gente vê a história da Elsa junto com essas outras moças, a amizade delas aí que vai surgir, cada uma tem a sua particularidade, uma história de vida diferente, né? E alguns amores aí em meio a isso. E tudo isso enquanto elas estão aí lutando contra essa doença, né? Fazendo todos os tratamentos necessários e tudo. E é maravilhosa, gente, essa história, maravilhosa. Eu dei 4 estrelas, eu só não dei 5 porque o final, acho que faltou alguma coisa ali para ela completar, para algumas coisas que ela poderia ter finalizado, tipo assim, como ficou a situação de tal pessoa, e isso não teve, tá? Só isso que eu achei que faltou um pouco. Mas é uma história linda, gostosa de acompanhar. A escrita dela é muito fluida, gente, muito fluida. Muito gostoso, muito gostoso. Uma leitura maravilhosa, assim como A Muralha, que eu tinha amado também, né? E adorei conhecer também. E esse aqui foi o primeiro romance dela, gente, da autora, tá? Da Diná Silveira de Queiroz. Foi o primeiro livro que ela escreveu. Lindíssimo, maravilhoso, indico. 4 estrelas. Passando para o mês de setembro, primeiro que eu li, que eu finalizei em setembro, foi escolha do Clube do Livro também. Essa preciosidade, gente, a história de Iqbal. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro. É do Francesco D'Adamo, não sei como fala. Esse livro fininho, rapidinho você lê, gente. 149 páginas, tá? Ó, ganhei da Vilma. A Vilma, que é dona aqui do sebo e participa também do Clube do Livro. Ela me presenteou com essa edição, porque, né, ia ser a leitura do mês e eu não tinha, não ia comprar. E a gente lê rapidinho. É uma história real, gente. E aí depois pesquisando e relembrando, que eu fui relembrar. Né? O Iqbal foi um menino que ele foi assassinado em 1990 e não lembro quanto, 95, 96. Porque ele libertou muitas pessoas do trabalho escravo, tá? Ele era um menino paquistanês que foi emprestado, digamos assim, né? Em troca de dívidas, os pais entregaram, como faziam com muitas crianças, outros pais também, para pagar a dívida, digamos assim, e deixava os filhos serem levados. E aí eles eram colocados em situação de trabalho escravo, tá? Na produção de tapetes no Paquistão.
tá? Eles trabalhavam em teares, né, fazendo os tapetes, sem condições, né, sem condições nenhumas, assim, de trabalho, né, para a idade deles. Então, a gente vai ver a história dele. A história é contada por uma amiga dele, tá? E é emocionante. Emocionante, não vou falar muito também, pretendo fazer um vídeo para ele também, porque eu acho que merece, tá, gente? Vou pesquisar mais um pouco sobre o Iqbal mesmo, sobre a história dele, para trazer um vídeo bem completo para vocês. Mas 5 estrelas, maravilhoso. Vocês imaginam também o tanto que a gente teve para discutir sobre esse livro também no encontro do Clube do Livro. Maravilhoso, indico muito, 5 estrelas, com certeza. O último que eu finalizei agora em setembro, aí para sair um pouco dessa história muito pesada, eu quis pegar uma coisa que eu sabia que seria mais leve, então eu li finalmente Orgulho e Preconceito, que eu já tinha aqui um tempinho, né, da Jane Austen. Eu tinha lido dela só o Persuasão e eu tinha gostado muito. É um romance aí de época, né? E essa história é bem famosa, muita gente ama, conheço pessoas que amam. Me lembrei muito da Tabata, né? Tabata o Show, minha amiga querida. Beijo, Tabata, para você se você estiver assistindo. Vou deixar aí o canal dela, que é incrível também, gente. E ela é apaixonada. A Janaína também, né? Do Resenha Sem Sentido, né, Jana? Eu já ouvi falando também que gosta muito desse livro. E outras amigas minhas também, que eu sei que gostam. Mas especialmente da Tabata, gente, porque ela fala muito, muito dessa história, tanto do livro quanto do filme, né, Tabata? Então eu sempre lembrava dela, tá? Não tem muito o que falar, né, gente? A maioria já conhece aí a história da Elizabeth com o Sr. Darcy. Mas assim, eu confesso que eu achei a Elizabeth um pouco chatinha, tá, gente? Pra quem é fã dela, aí me desculpe. Gostei do Sr. Darcy, gostei dele, mas a Elizabeth eu não sei, eu achei ela um pouco chata. E as irmãs dela também, claro, né? Tem outros personagens aí, a Jane, a Lídia, não vou lembrar o nome delas agora. E a mãe e o pai dela, gente, o meu personagem favorito, de longe, foi o Sr. Bennet. Foi o pai da Elizabeth. Gente, eu amei, amei. De toda a história, é o melhor personagem. Sem sombra de dúvida, pra mim. Foi o Sr. Bennet. Gostei demais dele, demais, demais, demais. Eu ficava torcendo para ele aparecer de novo na história, porque ele é muito legal, muito espirituoso, né? Então, gostei bastante, gente. Gostei muito, tô gostando de conhecer esses clássicos assim, né? Românticos. Mas é romance de época, né? Então eu gosto bastante. Gostei muito, gente. 5 estrelas, olha só que coisa boa. Tudo 5 estrelas, só um que foi 4 estrelas. E mesmo assim eu amei também. E esse foi o último que eu finalizei. Entre todos esses, gente, eu vim mostrar, né? Porque eu esqueço às vezes de mostrar. Mas também não estou lendo muito os outros por isso, porque eu estou com essa leitura em andamento, tá, gente? Que é a biografia do Walt Disney. Essa edição lindíssima. Eu não canso de mostrar para vocês. Muito lindo. Walt Disney, o triunfo da imaginação americana. E eu tô bem no comecinho, gente. Eu tô lendo ele bem devagar, tô na página 159 ainda. A diagramação não é fácil. Tem poucas ilustrações, fotos, né? E é um livro de mais de 700 páginas, então estou na 159 ainda. Eu tô lendo bem devagar, tá? Tem dia que eu pego, leio um pouquinho, leio bem devagarzinho mesmo. E tô amando conhecer a história dele, como ele começou. Já tô na parte aí que ele criou, que ele acaba de criar o Mickey Mouse, né? E aí conta os detalhes de como que ele teve a ideia, como ele escolheu o nome dos personagens dele. E eu tô lendo e assistindo, gente, no YouTube. Tem vários desenhos dele, os primeiros, né? Os primeiros curtas que ele criou, assim, lá em preto e branco, aqueles desenhos bem, assim, antigos mesmo. E muito legal. Tô amando acompanhar e ao mesmo tempo assistir, né? Como que foi a criação dele. Então, por isso que eu não tô lendo muito também, mais quantidade, tá, gente? Porque eu tô com essa leitura em andamento. Esse é um dos 12 da minha meta, de 12 para esse ano, tá? E eu esqueci de falar também o como que é? O Floradas na Serra também tá entre os 12, então foi mais um que eu li, os 12 de 2025. E o Orgulho e Preconceito tá na minha meta de 50 para ler até os 50 anos também, mais um que eu consegui finalizar. Esqueci de falar isso com vocês. Então, essa leitura também tá me tomando um pouquinho, por isso que eu não tô lendo mais quantidade, tá, gente? E foi isso. Esses foram os livros que eu terminei aí durante esses 2 meses. Vamos ver o que nos espera aí agora. Outubro, começando.
leituras, muita gente lê aí as leituras vitorianas, ou leituras aí de temática de terror, né? Eu pretendo ler, se não todo, pelo menos alguns contos de um livro do Edgar Allan Poe, que eu tenho. O primeiro, do Medo Clássico. Deixa eu pegar aqui. Tá fácil aqui de eu pegar, gente. Esse aqui que é o primeiro? Acho que é. Isso. Porque eu coloquei na minha meta também de 12, tá, gente? Eu acho que eu consigo, porque ele é tranquilo. Ele não é tão grosso, não. 200 e poucas páginas. Tá? Então, pretendo, é uma das leituras que eu pretendo fazer agora, com o tema, por causa do tema de terror. Nunca li nada dele, tô ansiosa, porque todo mundo fala muito bem, né? Então, vamos ver. Então, é isso, gente. Já me conta aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês já leram desses livros aqui, se gostaram ou não, né? E o que vocês têm lido aí nos últimos meses. Vou adorar saber, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.